No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os padrões de comunicação de imagem que podemos encontrar nas TVs e como identificá-los. Se você já parou para pensar em como as imagens são exibidas na sua televisão, esse é o lugar certo. Vamos tratar de LVDS, V-by-One e RSDS, que é o padrão dos COFs. Nessa parte do treinamento eu vou mostrar aqui algumas comunicações de imagem que a gente pode aprender hoje, para a gente identificar qual o padrão de imagem que tem e se a gente consegue adaptar uma TCOM na outra, né? A placa principal da TV é a peça responsável por formar a imagem, né? E que seja transmitido para quem vai assistir. Ali a gente tem HDMI, USB e outros, transmitindo o sinal de imagem através de um padrão comum de dados. Então, da placa principal aqui, no nosso caso de 2K, né, de Full HD, a gente tem LVDS, a placa TCOM usa RSDS e a placa DEV, depois dos COFs, né, ela usa a formação de imagem já direta. O LVDS, que significa Low Voltage Differential Signal, ou sinal diferencial de baixa tensão, é um sinal de alta velocidade de através de 8 ou 10 pares de fio paralelos transmitido com 255 bits por segundo, suportando até 2K a 60 fps, que resulta no 1080p. Essa comunicação ela é feita através de pares. Se fosse só HD essa TCOM, né, a formação da imagem aqui, a gente só teria 5 pares, 4 deles sendo de informação de imagem e um de clock. Quando a gente tem a Full HD, a gente tem o dobro disso daqui, né? A gente tem mais 5 pares, com 4 desses pares sendo de formação de imagem e um de clock. Aqui é a vista da imagem formada pelo LVDS, que a gente tem os 4 pares e o clock, o que define que essa informação aqui desse conjunto aqui seja formada na tela. Então a gente tem nesse padrão primeiro verde e depois 6 vermelhos, vermelho do 5 até o 0, 2 azuis e 5 verdes, sincronismo vertical, sincronismo horizontal, 4 azuis, mais 2 azuis, 2 verdes e 2 vermelhos. E aqui se repete para formar o próximo quadro de imagem. Aqui a gente tem uma exemplificação de uma placa TCOM e uma placa principal e a comunicação de LVDS de 2 pares, de 12 pares. Ela suportando apenas 2K a 60 fps. Então a gente vai ter o scaler, o que vai formar a imagem, o FRC, que forma os quadros e mais uma memória para ele, e na TCOM uma memória para fazer a conversão disso em imagem. Aqui a gente tem uma TCOM da Panda de 43 polegadas. A gente consegue observar nessa TCOM aqui que a gente tem os 12 volts aqui logo no começo. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de informações na onde ela recebe a imagem da placa principal através de LVDS. Esses pinos aqui são reservados para a configuração, na onde a gente vai ter Bit Select, Cell LVDS e Clock e Data, para a gravação da TCOM e alteração de alguns parâmetros como tensões ou mudança de cor no gama.
Aqui a gente tem uma Tecon da LG, que aqui está um pouquinho mais visível algumas coisas. Que né, aqui também temos 10 pares de LVDS, 5 do começo, mais 5 aqui e mais alguns resistores aqui no canto que você pode fazer a seleção de algumas informações. Um circuito de CKV, um circuito de DC-DC e mais o gama, e aqui o CI, que vai fazer a conversão de LVDS em RSDS, que vai direto para o cofre através dessas trilhas. Aqui a gente pode ver que seria o RAW imagem, que seria o RSDS, que seria 30 bits por 31 linhas, para a formação de imagem comum em 1920 por 1080 a 30 fps. Já no LVDS a gente tem apenas 6 pares, a 5 pares, né? No nosso caso a gente tem 5 pares, contando com o clock, a 256 megabits, tendo o RGB de 30 bits por 6 pares. Aqui a gente tem uma velocidade maior, em comparado com esse daqui, que a gente só consegue 75 MHz. E nós temos um novo padrão de imagem, que é do 4K, que a gente consegue 3 gigabits num único par. E a gente consegue ter uma imagem de alta resolução, tendo a mesma característica dos outros. Então, com apenas um par, por isso o nome Video by One High Speed, que é o V by One, é uma tecnologia patenteada, que a gente consegue definir se a imagem é Full HD ou se é 4K. Claro que na Samsung e na Sony a gente tem algumas mudanças, que são algumas TVs que tem 96 pinos ou 2 sinais de LVDS, no qual pode ser tanto um Full HD de 120 fps ou pode ser uma imagem em UHD sem ser 4K. Aqui a gente tem um exemplo, se a gente tivesse que uma placa principal transportasse 4K a 120 Hz através de LVDS. A gente teria que ter 4 pares de flat, 4 flats para conseguir ter a mesma comunicação, 2 FRC, que é o Frame Rate Control, que controla a taxa de quadros, e pontilhamento em temporal, para ter maior profundidade de cor. Então a gente teria que ter a placa principal, um splitter, né, um divisor, para dividir metade da imagem para um controlador de frame rate, para outro controlador de frame rate, ou 2 memórias. A nossa conexão via LVDS, e na Tecon a gente teria uma Tecon de bipartida, no qual ela teria cada uma memória e um CI Tecon, para controlar tanto o tempo, tanto a nossa transposição de dados. Isso aqui a gente teria 48 pares ou 96 linhas. Isso sem contar linhas de clock data e linhas de alimentação. Apenas as linhas de informação que a gente seria necessário para conseguir 4K 120 fps. Já no nosso V-by-One, novo padrão, com 16 pares, que ele já vem a mais, a gente consegue o 4K 120 fps através de apenas um único cabo e através de um único controlador de frame rate e um único CI de Tecon, por causa da nossa tecnologia de velocidade de imagem. Aqui a gente tem uma Tecon, que ela é 4K, a gente pode ver aqui, ó, CC500PV7D. Aqui ela já vem escrito, ó, V-by-One 4K. E a diferença da que a gente tem das que são Full HD
é que a gente pode perceber que os 12 volts, ele não é no canto da direita, a gente olhando ela de frente, né? Ele vem na esquerda aqui e são 8 pinos. E a nossa informação chega no final, vindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. E quando chega nessa setor aqui, ele tem capacitores de desacoplamento e na placa principal também. Então a gente consegue definir se uma TV é 4K ou não por causa dos capacitores de desacoplamento e o sinal de 12 volts ser na esquerda. Aqui a gente tem o circuito de DC-DC, circuito de gama, a gente pode ver aqui, ó, gama, e aqui o circuito de level shifter, que faz os clocks, que faz os CKVs. Aqui a gente tem uma outra tela, um outro T-Con de uma outra tela. Essa daqui é do ST5461, também é 4K. A gente pode ver aqui escrito V-by-One 4K, também é a mesma coisa. A gente percebe que são 8 pares aqui, 12 volts aqui em 8 pinos e os capacitores de desacoplamento aqui. CI de gama, CI de level shifter e DC-DC. Na T-Con, ela faz o processamento dos canais de LVDS ou de V-by-One para o CI da T-Con e transforma isso em 6 bits RGB pares e ímpares para cada lado da tela. Isso a tela tendo os dois lados divididos ou ela sendo em VCOM completa conjugada já com a tela, ela faz esse modo de processamento. A gente vai ter o DC-DC, o CI de gama, e as tensões de VDD, que é o VLogic, que alimenta tanto o processador quanto a tela, de 3 volts, VGL de menos 6, algumas chegando em menos 12, VGH de 30 a 34, depende bastante da TV, e AVDD, ou HVAA, que é a tensão de 15 volts que alimenta a tela. Depois do CI de gama, a gente tem o VCOM, que ajuda o COF a formar as cores e a densidade de cor nos pixels através das tensões de correção de gama, que depois vamos falar em outro vídeo. Aqui um pouco mais detalhado, ele falando sobre o CI de gama, CI de VCOM, VOFF e VON. Esse daqui vocês já podem reparar que o VON, que seria o VGH, é de 24 volts, VOFF, que é o VGL, é de menos 6, VDDA, que é de 13 volts. Cada tela tem a sua nomenclatura para as alimentações, mas elas são praticamente padrão para todos os tipos de tela. E aqui a gente pode ver o RSDS, que é o padrão de comunicação dos COFs com a T-Con. Aqui eu estou mostrando uma T-Con, na qual ela só está exemplificando onde é a entrada dos 12 volts aqui e alguns pontos de medição de uma T-Con da LG. E aqui a gente pode observar numa tela de HD de 8 bits de LVDS, a gente tendo aqui os nossos 6 pares presentes, né, sendo 1, 2, 3, 4 pares para vídeo e 1 para clock, que ele converte 8 bits de LVDS em 6 bits de RSDS, que aí são 6 bits de vermelho, 6 bits de verde e 6 bits de azul. E o clock para a tela. E isso daqui vai lá para o nosso COF, que ele vai fazer o processamento disso. Aqui a gente pode ver o diagrama de uma tela que tem COF lateral, na onde a gente tem um RSDS interno, gama nas laterais, 3 volts, VCOM e AVDD, que é a tensão de 15 volts, entrando no COF.
Mas você vê que nem todos recebem essas alimentações aqui, ó, VCOM, VGH, VGL, OE, CPV e STV, que são sinais que vão para dentro do cofre, onde eles são serializados e é para fazer a formação de imagem. Que esses sinais vêm de dentro da placa TCON, dentro do processador da TCON, no qual forma a imagem serializada na horizontal. Na vertical a gente tem os cofres para fazer a imagem. E na horizontal a gente tem os cofres laterais para fazer a imagem, cruzar com os pontos dos nossos cofres aqui na parte de baixo, que vai ligado na PCB. Aqui tem a gama, G1 começa com 14, G2 13.2 e assim vai caindo sucessivamente até chegar em 0.4. Essa tensão é importante, pois a tensão de VCOM sendo ela 7 volts e você variando entre 14 e 0, imaginem que o nosso pixel, o cristal líquido dentro dele, esteja tampando a luz. Você pode tanto rotacionar ele horariamente, tanto anti-horário. Então, se você aplica ele com a tensão de VCOM, né, 7 volts, ele está fechado. Se você aplica menos do que 7 volts, você gira ele no sentido horário em algumas telas. Claro, depende totalmente de cada tela. E se você aplica tensão acima de 7 volts, acima da tensão de VCOM, você gira ele anti-horário. Então você consegue ter uma faixa de gama horário e anti-horário. E uma velocidade de imagem maior também. Agora aqui a gente está com um exemplo de uma tela que não tem cofre lateral, mas ela tem um CI de level shifter. Então ela pega o VGH, VGL, OE, CPV e STV e transforma em CKV1, CKVB1, STVP1, CKV2, CKVB2 e STVP2. E ela envia para dentro da tela, na onde tem os circuitos de GOA, que faz o processamento desse sinal. E, juntamente com os dois lados, essa tela trabalha com dois lados de imagem. Então, tanto esse quanto esse trabalham para formar a imagem, intercalando ela de um lado para o outro. Aqui a gente tem a figura do nosso osciloscópio, né? A imagem do nosso osciloscópio, mostrando a formação de alguns sinais, tipo habilitação, enable, né? STV, que são pulsos, e STVP, ele é amplificado pelo nosso CI do level shifter, que faz com que um sinal que seja de 5 volts por divisão, então aqui está 0 e 5, ele seja um sinal de menos 10 quando esteja desacionado e mais 30 quando esteja acionado. No caso, o V-on seria o VGH, que a gente está vendo aqui, e o V-off seria o VGL, que a gente está vendo aqui. De 5 a menos 9, de 20 a 30. Aqui a gente pode ver o sinal de CKV. Esse sinal de CKV aqui embaixo, aqui, ó, a gente consegue ver ele de 5 volts por divisão, então ele está 0 e 5. Aqui, depois dele amplificado, aqui, ó, CKVX, né? Ele tá com um sinal de menos 10, que seria o VGL, e acionamento, né, quando ele está no pulso alto, ele está de mais 30. O CKVB seria o mesmo sinal, só que inverso ao sinal de entrada. Então ele é defasado 180 Gauss. Então se ele está o VGL aqui, aqui ele vai estar o VGH e assim por diante. Aqui ele está dizendo quando o STVP está em high, ele tem essa forma de sinal, e quando está em low, a gente tem essa forma de sinal. Cada tela varia essa parte do LVDS e varia algumas questões que são das ligações internas aqui dentro, tanto alimentações, tanto nomenclaturas e formas de sinais. Normalmente a gente vai pelo fabricante do painel e não pelo fabricante da TV em si, pois a TV que se ajusta ao fabricante da tela. Que nem aqui a gente pode ver V500, essa tela daqui é uma Inolux,
aqui o fabricante. E também a gente tem a mesma tela funcionando em outra TV, sendo a mesma coisa, só que a placa sendo embutida, a T-Con sendo embutida na placa principal. Então a gente pode tanto usar essa tela aqui que a gente está falando com T-Con ou sem a T-Con, dependendo da TV. Por isso a gente não deve se ligar tanto à tela que a gente está utilizando. Me perdoe. Por isso que a gente não deve ligar tanto para a marca da TV ou modelo da TV que a gente está utilizando, por conta que a gente deve prestar mais atenção ao fabricante. Aqui a gente pode ter vários adaptadores que a gente pode comprar no AliExpress mesmo, que a gente pode trocar aqui, ó, que nem de Samsung para LG. E aqui são alguns deles, ó, de Full HD de 51 pinos para 30 pinos HD, Full HD para 30 pinos. A gente tem conversores FPC, que entra Samsung e sai LG, e assim por diante. Aqui a gente tem um exemplo no qual a gente tem uma tela num padrão da LG, que a gente pode fazer a inversão para algumas outras, como telas com conector de 30 pinos, mas ela ainda sendo Full HD, ou colocando em painéis menores, como 32 que são só HDs, que a gente utiliza esse padrão aqui na LG e esse daqui na Samsung. Somente, se vocês perceberem, a gente tem um deslocamento dos sinais, mas nenhuma inversão deles, a não ser dos 12 volts, na onde a gente utiliza isso daqui para fazer as nossas adaptações. Também temos aqueles que a gente pode fazer a modificação na placa para conversão de sinais, como a placa da Samsung, que faz USIN 8, que usa um sinal diferente, na onde ela usa um par para cada cofre e manda informação para ele. A gente pode fazer alteração através da modificação da placa dela, que a gente muda de 96 pinos para 51, através de uma placa adaptadora e a gravação da memória, no qual a gente pode utilizar até uma tela da Philco, que nem eu estou usando aqui no nosso exemplo. Então, esse foi o nosso vídeo. Por enquanto é isso. Nos próximos vídeos a gente vai estar tratando de outros assuntos referentes à tela. Até mais e obrigado.